Alô, meu irmão. Estamos hoje juntos, 48º dia da nossa mistagogia. Reta final, já nos despedindo desses 50 dias gloriosos que passamos juntos com os padres da igreja, meditando os mistérios dos sacramentos cristãos. Vamos ver então o que São Leão Magno tem reservado para nós no dia de hoje. Vamos lá? 48º dia, uma maneira melhor de saber. Caro amado, quando ele voltou à glória da majestade do Pai, o Filho do Homem e o Filho de Deus, sua fama se espalhou por toda a terra. De uma maneira inexprimível, ele começou a estar mais próximo da divindade, à medida que se tornou mais remoto de nossa humanidade. Uma fé mais bem formada começou a se aproximar da igualdade do Filho com o Pai, sem precisar tocar a substância corporal em Cristo, pela qual ele é inferior ao Pai. O que São Leão Magno está dizendo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que quando Jesus ressuscitou, nós sabemos que poucos foram aqueles que tocaram Jesus. Por quê? Porque com a ressurreição, Jesus já começa a preparar o seu retorno para o Pai. Ele ainda é carne, ele come com seus discípulos, ele está com ele, mas ele já está começando a preparar o processo de fazer com que toda a sua potência como Deus possa entrar em ação. São Paulo fala na carta aos Filipenses que quando ele se fez homem, ele se despiu da sua divindade e se revestiu da nossa humanidade. Com a ressurreição, ele começa a fazer o processo inverso, a cada vez mais mostrar que carnalmente ele não estará no meio de nós, para que o seu lado espiritual, o seu lado divino, possa prevalecer em relação à sua presença humana. E é isso que São Leão Magno vai estar trabalhando conosco, nesse 48º dia. Então, agora, a natureza do corpo glorificado permaneceu, e a fé dos crentes foi direcionada para o Filho unigênito que é igual ao Pai. Então, Jesus começa a se revelar cada vez mais como Deus e menos como homem. Porque, como homem, ele estará subindo para a glória do Pai outra vez. E a única forma que nós teremos para acessá-lo será como Deus, como Espírito, e não mais como carne, até que ele volte um dia para julgar todos os tempos. Então, esse período é um período em que Jesus começa a nos preparar para essa mudança. Não estaremos mais visivelmente aqui com ele. Precisamos aprender a perceber que ele permanece conosco, mas de uma forma muito diferente. Não mais na forma humana, mas muito mais enquanto Deus perto de nós. Eles não o tocaram com a mão da carne, mas com o entendimento espiritual. É por isso que quando Maria Madalena, representando a igreja, corre para tocá-lo, ele diz a ela: não me toque, pois ainda não acendi a meu Pai. Ou seja, o que ele estava dizendo a ela, segundo São Leão Magno, é: não quero que você venha a mim como se eu fosse um corpo humano, ou me reconheça pelas percepções da carne. Estou levando você a coisas mais altas. Estou preparando coisas maiores para você. Quando eu subir ao meu Pai, você se relacionará comigo de maneira perfeita e verdadeira, pois entenderá o que agora não pode tocar e acreditará no que não poderá mais ver.
tão lindo isso, né? Os olhos dos discípulos seguiram Jesus ao subir aos céus de uma forma maravilhada. 2 anjos, vestidos em roupas brilhantes, disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que foi levado de vocês para o céu virá da mesma maneira que vocês o viram subir aos céus. Por essas palavras, todos os filhos da igreja foram ensinados a acreditar que Jesus Cristo virá visivelmente na mesma carne com a qual ele ascendeu. Foram ensinados a não duvidar de todas as coisas, que todas as coisas estão sobre a autoridade dele, a quem os anjos haviam servido desde o tempo do seu nascimento. E aí São Leão explica o que ele quer dizer com essa frase. Foi um anjo que anunciou à Virgem abençoada que Cristo deveria ser concebido pelo Espírito Santo. Foram anjos que cantaram aos pastores anunciando o nascimento de Cristo. Foram os mensageiros de cima, os primeiros a testemunhar que ele havia se levantado dos mortos. Nada mais lógico de que sejam os anjos a anunciar que ele voltará em carne para julgar o mundo inteiro. Assim, devemos concluir que grandes poderes virão com ele quando ele voltar para julgar todos quanto o serviram, enquanto ele estava sendo julgado por esse mundo. Então, o que São Leão nos diz é que os anjos anunciaram que o nosso papel agora é aprender a enxergar a presença desse Jesus, não mais como carne no meio de nós, mas como Deus. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho unigênito de Deus, que retornou ao Pai e está sentado à direita do Pai. Só voltaremos a ver carnalmente esse Jesus no dia em que ele vier junto com os anjos, com toda a milícia celeste, para julgar todos os povos. E então o seu reino será realidade também nesse mundo e não terá fim. Para rezarmos, meus irmãos, o que Jesus diz a Madalena: você entenderá o que não pode tocar e acreditará no que não pode ver. Essa é a nossa missão até que ele venha. Agora, todas as coisas estão sob a autoridade dele, a quem os anjos haviam servido desde o seu nascimento. Este Jesus virá visivelmente na mesma carne, tal como ele ascendeu aos nossos olhos. Para você guardar, meu irmão, eles não o tocaram com a mão da carne, mas com entendimento espiritual. É assim que nós também devemos tocá-lo, para praticarmos. No momento, os sinais visíveis sobre a presença de Deus se revelam através dos sacramentos da Igreja. Os sinais sacramentais, batismo, Eucaristia, crisma, fazem com que os nossos sentidos percebam aquilo que os nossos sentidos podem hoje suportar. Os sinais revelam que Deus pode ser sentido, mesmo sem poder ser visto, porque ele permanece no meio de nós. Através da vida da graça sacramental, Deus estenderá a sua capacidade de contemplá-lo, ou seja, você poderá ver a Deus através desses sacramentos, que te preparam para as glórias que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e nem seu coração jamais pôde imaginar. Você pode viver tudo isso antecipadamente através dos sacramentos da Igreja. Pense nos sinais. Graças a Deus pelos sinais, pelos sacramentos. Mas viva para o dia em que você poderá viver tudo isso
e contemplar também com seus olhos a plenitude da glória dos céus, porque Jesus estará outra vez no meio de nós. Amém? Nos vemos amanhã.